Olá, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam aí tranquilos para fazer a nossa avaliação de ciências. Ciências é gostoso, né? Ciências a gente aprende observando a nossa volta. Então, vamos lá. A avaliação está muito tranquila. Crianças, olha só. Eu vou fazer uma leitura e aí vocês façam aí a avaliação de vocês. Olha só, primeira coisa, vamos preencher, colocar o nome completo. E vamos lá para a questão 1. Uma maneira de contribuir com a conservação dos ecossistemas, uma das maneiras, né, é a reciclagem dos resíduos domésticos. Nós geramos muitos resíduos, então a gente precisa reciclar, precisa reaproveitar, dar um novo destino a eles e não enviar tudo para o aterro sanitário, né? Então, sobre a reciclagem, marque as alternativas corretas. As alternativas. Então, vamos lá. Para que a reciclagem seja realizada, basta separar os resíduos corretamente. O primeiro passo da reciclagem é a separação correta dos resíduos. Então, basta separar ou é apenas o primeiro passo? Marca a alternativa correta. Para que a reciclagem seja realizada, é necessário que os municípios tenham um serviço de coleta seletiva. Aí na prova está escrito né? É um serviço de coleta seletivo. Alguns papéis são de difícil reciclagem, como papel plastificado, papel higiênico e papel adesivo. A reciclagem de papel é importante, porém não contribui para a redução do desmatamento. Isso é verdade? Marque, então, as alternativas corretas. Vamos lá para a questão 2. Para facilitar uma coleta seletiva, os resíduos podem ser destinados aos cestos com cores diferenciadas para cada tipo de resíduo. Lembra? As cores azul, amarelo, marrom, cinza, preto, verde. Mesmo em locais onde não há coleta seletiva, alguns resíduos podem ser reaproveitados, como os resíduos orgânicos, que podem ser utilizados para produzir composto orgânico para ser utilizado nas plantações. Esse tipo de resíduo é coletado no cesto de cor marrom. Ajude o Paulo a separar os resíduos orgânicos. No quadro abaixo, circule os resíduos que o Paulo irá depositar no cesto marrom. Então, vão circular somente os resíduos que vão para o cesto marrom. E lá na questão fala quais são estes resíduos. Basta identificá-los agora no quadro. Na questão 3. A composição do solo é variada e depende da rocha que deu origem ao solo, chamada de rocha-mãe, lembra? E das condições do lugar do planeta em que se formou. Os elementos como argila, areia e material orgânico estão presentes no solo, porém em quantidades variadas. Alguns têm mais areia, outros têm mais argila, outros mais matéria orgânica, lembra? Isso determina o tipo de solo. Nas definições abaixo, coloque A, se o solo for arenoso, e B, se o solo for argiloso. Então, vamos lá. É formado por grãos muito pequenos, contendo maior quantidade de argila do que areia.
próximo. Nele contém maior quantidade de areia do que argila. Os espaços entre os grãos são maiores, fazendo com que a água e o ar circule com maior facilidade. Lembra? Vai secar mais rápido. Na questão 4, Lúcia tem 2 vasos de planta, sendo um com solo arenoso e o outro com solo argiloso. Ela observou que em um vaso o solo tem maior capacidade de retenção de água, precisando molhar a planta com menor frequência. Qual é o tipo de solo no vaso que a Lúcia se refere? Então, escreve lá o nome do solo em que tem essas características que a Lúcia mencionou ou falou. Questão 5. Sabendo da importância do solo para todos os seres vivos e da necessidade de manter o solo fértil, quer dizer, rico em nutrientes, para que as plantas se desenvolvam de maneira saudável, precisamos adotar certos cuidados, como adubação, irrigação e arejamento. Arejamento lembra, a mesma coisa que você se faz desse arejamento por meio da aração. Então, gente, do revolvimento do solo. Então, arejamento é isso, né? Uma palavra que a gente usa pouco. Nas imagens abaixo, identifique os cuidados de manutenção da quantidade de solo. Então, você vai identificar nas figuras e vai falar. Se é adubação, escreve lá embaixo. Se é irrigação, escreve irrigação lá embaixo. E se for arejamento, escreve lá embaixo. Na questão 6 e última, o processo de formação do solo é lento, podendo levar até 400 anos para formar 1 centímetro da camada de solo. Demora, né? Sabemos que o solo encontra-se em constante modificação provocada por elementos da natureza, como a ação das chuvas, dos ventos, dos rios e dos seres vivos. Uma destas alterações é a erosão. Para evitar a erosão, algumas práticas devem ser adotadas. Marque as alternativas, assinale abaixo as práticas que devem ser adotadas para evitar a erosão. Então, fazer o plantio em curva de nível em terrenos inclinados, construção desordenada nas encostas dos morros, retirada das plantações, mantendo os solos descobertos, sem planta, fazer o planejamento das construções e conservar a cobertura vegetal dos solos. Faça com calma. Uma ótima avaliação para vocês. Beijo grande.